TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça. Programa de saúde gravado é no sábado, e no sábado não tem como você participar. É 1 da tarde, hein? Na hora que você estiver sintonizando aí a sua TV. Você vai aprender um pouco mais, mas a sua participação é válida na terça. A direção do Sistema MPA de Comunicação continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo faz toda a diferença para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está em casa. E pode nos ajudar a fazer o programa. Nesta terça-feira, que é a primeira terça-feira de setembro, hoje é dia 3. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, ele que sempre nos ajuda a fazer o programa, eu recebo o naturopata Ramon de Assis. Ramon, boa noite, prazer receber aqui ao vivo, nessa primeira terça-feira do mês. Já estamos em setembro. Boa noite. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, né, no mês aí que vai entrar a primavera, né? É o mês aí realmente da vegetação e a gente espera, né, que a natureza venha com toda aquela força para rebater aí, né, a toda a destruição que as queimadas vêm fazendo, né? E tá causando um prejuízo ecológico, né? Prejuízo também financeiro, assim, várias questões, né, do meio ambiente. Com certeza. Semana passada não teve como a gente colocar aqui a chamada do Ramon, acabou dando um probleminha e não entrou. Nós iríamos até abordar outro tema, né, que é ligado à questão da reeducação alimentar, da dieta. Nós vamos falar hoje sobre a questão da mudança de hábito, que também está inserida dentro desse tema. Nosso tema já está na tela, você pode participar conosco, é um tema muito abrangente e quando se fala de mudança, a palavra por si só, mudança, já causa muito incômodo. Mas é uma mudança necessária, é uma mudança que pode render frutos. Ô Ramon, a mudança de hábito, ela é sempre um pouco mais difícil quando a gente fala na questão da promoção da saúde? Então, Samuel, como você mesmo disse, é um assunto muito complexo, mas a gente vai tentar abordar hoje de uma maneira mais leve, né? Mais compreensível, né? De entendimento de que as mudanças podem ser mais leves. Bom, primeiramente, entender. Toda a sociedade se encaixa em dois sentidos. Aqueles que querem melhorar de algum problema de saúde e aqueles que querem se manter saudáveis, não é mesmo? Então, a pessoa que não tem problema nenhum de saúde quer continuar saudável. E aquela pessoa que já tem algum problema de saúde quer melhorar, obviamente. Então, o que a gente diz? Para esses dois casos, nós precisamos fazer ou participar da mudança de hábitos, sem dúvida. Eu sempre digo, né, a medicina convencional, a medicina farmacosintética, essa que todos conhecemos, né, é uma medicina muito bem preparada para lidar com a doença em si. Né? Então, se uma pessoa está adoecida, aí tem todo um preparo ali, né? O profissional médico ou outros profissionais ligados a essa parte sabe lidar bem ali com a doença, né? O tratamento dela, o controle dela ou a cura dela em alguns casos, quando é possível. Mas a gente sabe que a medicina convencional já não tem tanto preparo para lidar com a saúde. Olha que ironia. Eu digo isso porque muitas vezes uma pessoa que está ali
que tem, por exemplo, exames, né, faz exames periódicos e leva ali ao profissional que está acompanhando ele. E os exames estão dando sempre bons, sempre dentro das referências, né? Tá tudo certinho. Mas se aquela pessoa tem maus hábitos, ela está caminhando, mesmo sem saber, para alguma doença. Então, muitas vezes, vai no profissional que o acompanha, seus exames estão bons, pode ir embora. Volta ano que vem. A pessoa volta ano que vem, ainda estão bons, pode ir embora. Mas quando um dia a pessoa chega lá, não, agora tem uma doença, agora vamos tratar. Isso é um pouco, né, tem uma ironia nisso, mas é para chamar a atenção da importância que nós temos que dar à mudança de hábito. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está com os exames em dia, tudo dentro da referência, já tem maus hábitos que vão levá-lo a uma doença. Então, por que não? Aí a naturopatia integrativa entra muito bem, porque ela vai entrar ali fazendo subleituras dos mesmos exames ou mesmo que não tenha ali uma leitura dos exames, pode perguntar para esse paciente, olha, seus exames estão ótimos, mas como é a sua atividade física? Você está fazendo? Não, eu sou sedentário. Olha, então vamos fazer para evitar que aconteça uma hipertensão arterial sistêmica, uma diabetes ou outros problemas mais. Então o naturopata está preparado ali para sugerir para aquele paciente ações ou mudanças de hábitos que vão levá-lo à manutenção da saúde. Então é entender essa dinâmica. Se nós estamos com algum problema, precisamos mudar de hábito para melhorar do problema. Se nós não temos problema, ainda assim, claro, a maioria de nós precisamos de mudar algum hábito ou muitos hábitos para mantermos a boa saúde. Então a ideia principal é essa. É claro que nós vamos abordar aqui as várias maneiras de mudarmos esses hábitos e como fazer disso uma coisa mais leve. Você está querendo dizer aí nessa sua primeira resposta, pelo que eu estou entendendo, todos nós temos que ter então mudança de hábito. Até aquele que está com os exames ali em dia, colesterol, glicose, enfim, todos nós precisamos de uma mudança de hábito. Exatamente. Às vezes a pessoa nem percebe, né? Por exemplo, quem gosta de um refrigerante aí todos os dias, quem não abre mão de uma bebida alcoólica todos os dias, isso tudo aí é uma mudança, né? Então, essa é a ideia, Samuel, e eu creio que todos os nossos telespectadores também estão entendendo. Vou dar um exemplo clássico. Tem dois tipos de diabetes, né? Tem a diabetes tipo 1, aquela que é insulino dependente, e na maioria das vezes a pessoa já nasce ali com uma forte predisposição ou já com o problema instalado. Né? E tem casos que uma diabetes tipo 2 vem a se tornar a diabetes tipo 1, que é insulino dependente. Mas a diabetes mellitus, né, a diabetes tipo 2, essa que a pessoa adquire ao longo da vida, ali para os 30, 40, 50, 60 anos de idade, veja só o que eu vou dizer. Essa diabetes, ela só vai despertar nesses organismos quando a pessoa ingere em excesso açúcares, os famosos açúcares doces, ou os açúcares não doces, que são os carboidratos simples, que são farináceos e massas. Veja só, o que eu estou dizendo, se a pessoa que não é diabética não ingere em grandes quantidades esses tipos de alimentos ou produtos alimentícios, ela pode simplesmente não deixar que desperte a diabetes naquele organismo. Então, veja bem, se a pessoa hoje, a pessoa que está nos vendo agora, não é diabética, mas ingere em grandes quantidades açúcares doces e não doces, como são o caso dos carboidratos simples, ela entra na classe dos candidatos a adquirirem diabetes tipo 2. Claro que vai depender da predisposição, vai depender da genética, mas ela não precisa ficar à mercê da genética quando ela muda de hábito. Se a pessoa, como eu, tira o açúcar doce da vida dela, ou deixa ele muito ocasionalmente, né, uma circunstância, um evento, alguma coisa assim, um encontro, uma reunião importante, aí tudo bem fazer um uso ali, moderado, e reduzir os açúcares não doces, como os carboidratos simples, você vai diminuir de maneira muito grande a chance de você desenvolver diabetes. E é isso que eu quero dizer. Quero dizer que tem aquela pessoa que já é diabética e pode melhorar essa condição, e a pessoa que ainda não é e pode reduzir drasticamente a chance de desenvolver. Tem gente que não abre mão, né, de um doce. Eu sou um deles, assim, né, quase que depois das refeições você fica meio que na obrigação de querer um doce.
É um pouco viciante a questão do açúcar, Ramon. Ah, verdade. É uma dependência. Não é? É um pouco viciante ali. Você Na verdade, o açúcar é uma fonte de energia direta que o organismo recebe. Mas dá um pouco de satisfação também no cérebro aí? Podemos falar dessa forma? Também ele vai sensibilizar neurotransmissores e é como se você estivesse fornecendo alguns tipos de hormônios para o corpo. Porque com certeza você deve conhecer pessoas que não abrem mão de uma pequena sobremesa todos os dias. Eu mesmo era um deles. E como é que foi essa mudança de hábito? Foi fácil? Não foi fácil. Eu digo que, aliás, a mudança de hábito na minha vida mais difícil foi tomar água na quantidade devida. Que, aliás, muitas pessoas... Não é muito fácil também mesmo. Não é fácil. Mas o doce também reconheço que foi uma mudança bastante delicada, né, desafiadora. Mas a gente colhe os frutos disso, né? E hoje entender que o que eu tinha pelo doce era uma dependência dele, né? E hoje não ter essa dependência, eu continuo, né? Tem pessoas que deixam o doce e falam, nossa, hoje eu não suporto o doce. Não é o meu caso. Eu deixei o doce e ainda aprecio o doce, mas eu não tenho a dependência dele. Se eu como o doce aí numa ocasião específica, eu não fico querendo novamente ele no dia seguinte. E enquanto a pessoa que tem essa dependência, ela sente falta, como você disse, depois de um almoço, depois de uma refeição de sal, ela fica querendo ali, de uma maneira muito forte, algo doce para poder compensar, né? Dizem aí a maioria das pessoas. Mas, na verdade, são mudanças que a gente precisa fazer. E essas mudanças, já abrindo um pontinho muito importante, Samuel, que eu gosto de frisar, passa muito pelo âmbito psicoemocional, né? Quando a gente coloca, por exemplo, é o caso de muitas pessoas que se deparam de repente com a diabetes, já que a gente está citando esse exemplo aqui. Aí vai lá no profissional médico e fala, olha, você está diabético. Então é um choque muito grande. E isso acaba traumatizando a pessoa, né? Aí o médico diz, olha, a partir de hoje, 0 açúcar, 0 isso, 0 aquilo. Então a pessoa tem ali um problema novo, né? Ela já está ali com um problema biológico, mas ela também vai passar a ter um problema psicológico, que merece até um bom acompanhamento, né? Nesse caso. Então, eu prefiro, quando a gente não tem já o problema instalado, quando a gente decide mudar, né, o hábito antes de ter um problema, fica tudo mais fácil. Eu sempre coloco para mim, ao invés de colocar, por exemplo, eu me proíbo disso, eu não vou mais comer açúcar, né? Eu prefiro tomar a postura, eu escolho não comer açúcar, né? Porque não é uma proibição. Quando não é uma proibição, fica mais leve. Então, uma das estratégias que a gente propõe para quem está nos assistindo agora e sabe que precisa de mudar de hábito, coloca assim, eu escolho. Né? Antes que eu me torne, na família eu já tenho casos de diabetes. Então, antes que a diabetes chegue e você fique proibido de comer doce, se permita, vez ou outra, escolhendo não comer doce todos os dias. É uma decisão madura, é uma decisão adulta, sobretudo. Eu costumo dizer também que quem quer escolher o que é mais gostoso são as crianças, né? Elas não têm esse discernimento. Mas os adultos sabem que precisam comer o que eles precisam, né? E não o que eles gostam. Então, nós temos que agir aí de uma maneira mais madura para tomar essa decisão. E sendo assim, como é o meu caso, eu não sendo proibido do doce, por não ter nenhum problema relacionado a ele, vez ou outra, numa ocasião especial, numa reunião, num evento, numa reunião de família, por que não fazer uso ali, né, junto de todo mundo, mas aí é muito bem controlado. A Elisa está mandando aqui uma mensagem, ela mora no bairro Bom Pastor, um abraço a todos no bairro Bom Pastor, o programa Amostra Grátis à Saúde, ele é ao vivo. Ela pede para você falar principalmente sobre a questão da mandioca, batata e outros legumes que podem ajudar na questão da elevação da glicose. Eles devem ser proibidos mesmo quem não tem diabetes? Obrigado a todos aí do bairro Bom Pastor, participando aqui do programa Amostra Grátis da Saúde. Elisa, um abraço realmente para todos aí do bairro Bom Pastor. Então, aproveitando a última fala que eu disse agora, né, ao invés de se proibir desse tipo de alimento que realmente tem uma carga e muitas vezes um índice glicêmico alto, né, que pode impactar negativamente na elevação da glicemia, você pode escolher outros alimentos, né, mais cotidianamente, que não tem esse impacto tão grande. Por exemplo, Ramon, o que a gente pode fazer? Ovos. Lembrando, por exemplo, batata, mandioca,
tem algum outro legume ou verdura que você sim. acha que deve ser evitado, que pode causar esse impacto na questão da glicose? Então, na parte de carga glicêmica, a carga glicêmica é a quantidade que esse alimento entra na corrente sanguínea, o impacto que ele traz de elevação da glicemia. Então, alimentos que são muito semelhantes. O açúcar doce é semelhante, por exemplo, ao macarrão, é semelhante ao angu, é semelhante à batata inglesa, né? É semelhante à mandioca, como a Elisa citou. Esses alimentos têm uma carga glicêmica e um índice glicêmico. O índice é o tempo que esse alimento vai demorar para entrar na corrente sanguínea. Você falou da batata inglesa, tem outra batata que pode não causar isso? Batata doce. A batata doce, por incrível que pareça, apesar do sabor doce, ela tem um índice glicêmico, ou seja, ela entra muito devagar na corrente sanguínea. É uma estratégia maravilhosa para os diabéticos ou para quem quer prevenir a diabetes. Inclusive até purê de batata doce também pode ser. Por exemplo, também, né? Então tem estratégias. Outras estratégias que podem ser adotadas, num alimento de carga glicêmica e índice glicêmico alto, você pode ingerir junto ali uma proteína. A proteína também faz com que esse alimento vá entrando lentamente na nossa corrente sanguínea, tirando um pouco o impacto de tudo isso. Hoje, estudos mostram que até a inversão da ordem dos alimentos que a gente ingere pode ter um impacto positivo também, né? Por exemplo, num almoço, né, você preferindo comer ali o que não tem esses açúcares doces e não doces, né? Por exemplo, escolhendo comer as verduras folhosas primeiro, as proteína animal como carne ou ovos ou peixe, né? Primeiro. E por último, o carboidrato como arroz e feijão, você inverte e você vai ter um pico glicêmico menor do que comer invertido isso, o arroz primeiro, né? É um exemplo disso. Então, é escolher mudar de hábito. Isso que a gente está falando aqui, é claro que é uma questão mais técnica do ponto de vista nutricional, mas qualquer naturopata, qualquer nutricionista pode nos orientar adequadamente, né? O naturopata com apenas orientações, o nutricionista com dietas adequadas a cada caso, a depender ali, né, das necessidades daquele organismo. Então, é entender que nós temos que fazer escolhas para que, né, as mudanças de hábitos para que a gente se mantenha saudável ou para que melhore de alguma condição. Bacana, eu vou ter que chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, já tem aqui outras perguntas, além da mensagem que acabamos de ler aqui da Elisa, do bairro Bom Pastor. No próximo bloco nós vamos continuar com a questão da mudança de hábito. E essa mudança, ela deve ser apenas provisória ou deve ser uma mudança definitiva e eficaz diária? É que o Ramon vai responder no próximo bloco. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância.
De volta ao vivo nesta terça-feira, é a primeira terça-feira de setembro, hoje é dia 3. O programa Mostra Graças à Saúde, mais uma vez ao vivo, e você pode participar conosco. Túlio vai colocar daqui a pouco uma foto pra gente. Eu quero lembrar que em outubro eu vou ter o prazer de receber aqui a médica geriatra e médica paliativista, doutora Nayara Gonçalves. No Instagram, @NayaraGeriatra, você pode acompanhar várias informações. É a jornada do luto no Alzheimer, compreendendo as perdas ao longo da doença. A doença é da pessoa, mas o cuidado é de toda a família. Então você já sabe que em outubro, no dia 15, obrigado aí ao Túlio. Deixa eu dizer para você que agora há pouco rodou aí o VT da Megscan, e a Megscan você já sabe que é ressonância magnética de qualidade. A Megscan tem todo um diferencial para o seu paciente, que é a questão do horário estendido, de 7 da manhã às 22 horas, de segunda a sexta, e no sábado até 1 da tarde. Você já sabe que num dado momento da vida você pode precisar de uma ressonância magnética. E você vai lembrar do nome que mais te inspira confiança. E esse nome é Megascan. Obrigado aí, Túlio. Entrevistas que você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. Nós vamos citar aqui, toda semana a gente cita aqui alguns exemplos, como, por exemplo, a entrevista do Dr. Marcelo Dolabella e da médica Camila Mourão, que falaram sobre a questão da importância do exame de imagem. Esta entrevista você pode acompanhar também no nosso canal no YouTube. Dr. Marcelo Dolabella e a médica Camila Mourão são médicos radiologistas. Também esteve conosco o médico do esporte, João Gabriel Duca, que breve também vai estar conosco. Na próxima terça-feira, dia 10, vamos receber aqui Kelly Fonseca, médica psiquiatra. Ela vai falar sobre a questão do espectro autista e também do TDAH. E eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para toda a equipe da Unimed Divinópolis, pelas sempre boas indicações. E o médico Gustavo Soares, que é o médico cirurgião da hérnia e que esteve conosco também numa entrevista pontual. E hoje eu estou tendo o prazer de receber Ramon de Assis, naturopata, expoente nome da naturopatia aqui da nossa região. Mudança de hábito é o nosso tema de hoje. Tema dificílimo na questão, mas não é impossível e pode trazer resultados positivos. A mudança de hábito, ela deve ser permanente, diária, ou ela pode ser apenas uma questão provisória? É o que o Ramon vai responder agora, Ramon. E a questão da mudança provisória? Então. Muita gente quer mudar apenas uns 2, 3 primeiros. Eu vou te citar aqui um exemplo que aconteceu comigo. Sim. Eu tive uma questão de cálculo renal, e isso já tem muitos anos. O primeiro episódio, perto aí de uns 22 anos atrás. E eu pensei, vou mudar meu hábito, vou começar a tomar água frequentemente. Só que o dia a dia da gente não é nem sempre como a gente imagina. E a ingestão de água, ela nunca é dentro do ideal. Acho que pouquíssimas pessoas, se você seguir aquele cronograma que você falou, de para cada quilo, tantos ml. 36 ml. 36? É. Algumas pessoas falam 35, outras falam 40, né? Mas está dentro dessa faixa aí. Sim. Entre 35 e 40. Na verdade, essa mudança se dá, por exemplo, num período de onda de calor, né, onde a gente perde mais líquidos, a gente deve aumentar aí, por exemplo, a 40 ml. E a tensão deve ser redobrada. Redobrada. E no começo, quando você tem o episódio do cálculo renal, que foi o meu caso, você não quer ter mais dor, né? É uma coisa terrível. Quem já teve sabe do que eu estou falando. Mas aí vai nos 3 primeiros meses, 6 primeiros meses. Aí depois você dá uma relaxada. E não deve ser assim, né, Ramon? É verdade. Como eu disse ainda há pouco, um dos hábitos mais desafiadores para mim foi aumentar a ingestão de água. E né? você faz aí a questão dos 36 ml aí por quilo? Na maioria dos dias. Só Bacana. realmente nos dias mais corridos, né? Que a gente Aquela não tática chega da na garrafinha, meta. ela funciona bem, né? A gente tem que levar. Muito bem, né? Para mim foi importantíssimo. Enquanto a água ficava escondida, né? Você não ou lembra? lá num filtro, ou lá num galão, a gente não se lembra, né? Mas quando a garrafinha está ali num lugar que você vê toda hora, é uma estratégia muito legal de adotar da questão da água aí. Mas realmente é desafiador porque pessoas, né, que podem ter menos sede, e isso vai se agravando com a idade, né, à medida que vai passando o tempo, a tendência é que nós tenhamos menos sede, aí dificulta tudo. Mas alguns tipos sanguíneos, né, como é o caso
dos tipos O, né? Os tipos O são, em geral, via de regra, os que menos têm sede. E, nesse caso, dificulta bastante, né? Mas é um desafio muito importante e talvez a primeira mudança de hábito, viu, Samuel, que eu proponho para as pessoas é a mudança da quantidade de água. É claro que a qualidade da água que a gente ingere também é de extrema importância, mas a quantidade é muito importante, né? Essa média aí de 36 ml por quilo, né? É uma boa média para a gente alcançar aí, ter essa meta aí diária, independentemente se é frio, se é calor, se comeu comida salgada ou não. A meta deve ser batida. Bom, entender, de acordo com a sua pergunta, entender que existe uma diferença, né? O conceito aí de dietas, por exemplo, é diferente da reeducação alimentar. A reeducação alimentar é, sim, uma mudança de hábito, né? A dieta nem sempre. Quando a gente tem a ideia disso que seja provisório, né? Eu falo muito, por exemplo, no caso do emagrecimento. Muitas pessoas, eu quero emagrecer. Aí a pessoa reduz ali, às vezes até por conta própria, né, sem um acompanhamento profissional, reduz ali a quantidade de comida que ingere, faz atividade física. Aí ela alcança o objetivo, digamos que ela alcance o objetivo. Alcançou o objetivo. Se ela parar com a atividade física ou diminuir e voltar a comer grandes quantidades, você terá um efeito contrário a isso. Provavelmente aquela pessoa vai voltar a ganhar peso. E não é o que quer a pessoa. Então, ela tem que se conscientizar que uma mudança de hábito definitiva, nesse caso, né, é melhor do que uma dieta provisória. Porque senão a pessoa vai lá, emagrece, depois ela volta a engordar, emagrece de novo e volta a engordar. Então, ela tem que pensar diferente, ela tem que agir diferente, entender que se ela comer maiores quantidades, ela vai ganhar peso, se ela comer menor quantidade, vai perder peso. Então, ela tem que começar a transformar isso. Então, uma reeducação alimentar é uma das ferramentas da mudança de hábito, nesse caso, para quem quer emagrecer. Então, é pensar dessa forma. As mudanças provisórias, quando, né, a pessoa, eu vou emagrecer, alcançou o objetivo, volta a comer, não funciona. Isso vale para outras questões mais, né? Então, e como eu disse, e o açúcar, né, que é um exemplo que eu dei para a questão da diabetes, ele não é só danoso para a diabetes, para a glicemia. O açúcar é um dos produtos alimentícios mais inflamatórios a parte que existe na parte nutricional, né? Ele inflama muito o organismo. E, nesse sentido, ele pode abrir campo para aquela predisposição que aquele organismo carrega naquele momento. Então, por exemplo, se a pessoa tem aí uma inflamação, uma predisposição, uma inflamação articular, se ela ingere açúcar, vai despertar a inflamação articular nela. Então, é entender que é importante que a gente mude de hábito, mude em definitivo, né? Quando eu falo em definitivo, não é simplesmente cortar, por exemplo, o açúcar para o resto da vida. Ela pode simplesmente não usar o açúcar cotidianamente e, como eu disse ainda há pouco, usar ali numa vez ou outra quando ele não é diabético. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite também ao Ramon de Assis, aqui é o Chico Cabral. Estou com osteoporose. Tomo um medicamento, ele citou aqui o medicamento, eu já até informei que é o Ramon, que está me provocando muita queimação. Gostaria de saber do Ramon se ele pode me receitar algo natural para combater a osteoporose. Não uso leite e também derivados e não tenho resistência à lactose. Boa noite para vocês, parabéns mais uma vez pelo programa. A questão da osteoporose, como é que é a visão da naturopatia? Então, é uma visão bem interessante, muito ampla, né? Chico, um abraço, viu? Obrigado pela participação, pela pergunta. E a osteoporose que acomete mais as mulheres do que os homens, né? O Chico entra num rol aí de um grupo de homens que é menor do que as mulheres que têm esse tipo de problema, de osteopenia, osteoporose. Primeiro entender que o primeiro gatilho para poder desenvolvermos aí uma perda da massa óssea, né, que culmina aí na osteoporose, é o fato de nós diminuirmos a produção dos nossos hormônios, né? E todos eles, de certa forma, participam disso. Mas o estrogênio, que é um hormônio predominantemente feminino, é um hormônio que ele participa diretamente na produção das células ósseas. E com a queda da produção desse hormônio, o organismo começa a ter deficiência aí da massa óssea. E não bastasse isso, né, nós temos aí uma baixa ingestão
de nutrientes ou suplementos que são importantes aí nessa constituição óssea, né? Como é o caso aí do cálcio, o magnésio, né? Que ajuda aí a fixação do cálcio, a vitamina D, ou esse hormônio que foi chamado de vitamina D, que é o colecalciferol, também ajuda aí no direcionamento desse cálcio para o lugar devido. A vitamina K2, MK7, que também ajuda nesse processo todo, né? Esses 4 suplementos são indispensáveis aí na reconstituição óssea, viu, Chico? Isso é importante que tenha a suplementação disso. E, claro, fontes de colágeno, né? Muitas pesquisas já ali de 10 anos atrás, mas pesquisas recentes, questionando aí a eficácia, por exemplo, dos colágenos. Então a gente vê, a naturopatia vem com uma proposta de suplementação de colágeno diferente, hora de origem animal, outra hora de origem de algas marinhas, que são suplementos maravilhosos para a constituição muscular ou da parte óssea diretamente. Então a naturopatia entra com essa parte de suplementação e entra com a chamada modulação hormonal. Quando a gente, com plantas medicinais, a gente estimula a produção dos nossos hormônios, a gente faz com que o nosso próprio corpo produza esses hormônios que caíram de produção, eles melhoram a produção, mantendo ali uma saúde óssea melhor, viu, Chico? Então nós temos aí estratégias importantes, mas entendendo que evitar de ingerir alguns antinutrientes, como o próprio açúcar que a gente citou aqui, e ainda o glúten, que é uma proteína existente no trigo, centeio e cevada, é importante para a gente facilitar para que o organismo recupere aí a massa óssea. A Silvia, do bairro Niterói, acabou de mandar uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Parabéns mais uma vez pelo Almoça Grátis, sempre acrescentando na vida das pessoas. Gosto muito de abacate e gostaria de saber qual é a opinião do Ramon. Se pode ser consumido todo dia e quais são os benefícios. Um abraço a todos, o bairro Niterói, um abraço, Silvia. O abacate que está sempre presente praticamente em todas as estações do ano, podemos dizer assim, Ramon, hoje em dia? Né? O abacate, ele está acabando agora a safra dele, né? Eu aproveito sempre as frutas de época, né? Desde do primeiro abacate que deu no pé até o último, eu faço questão de estar ingerindo, porque realmente, Silvio, um abraço para você e para todos aí do Niterói, é uma fruta maravilhosa, né? É uma estratégia muito boa, inclusive para os diabéticos ou para quem quer prevenir diabetes, porque o abacate é uma fruta com uma baixíssima carga e índice glicêmico. Então, ela não interfere, essa fruta não interfere muito na glicemia das pessoas. Então, pode fazer um uso ali, o diabético, por exemplo, com mais tranquilidade. Claro que a dosagem, a quantidade certa, um nutricionista vai fazer esse cálculo perfeitamente, qual é a quantidade que cada pessoa deve ingerir, porque isso vai variar de acordo com a idade, peso, né, e outras condições. Mas o abacate, sim, na época dele, porque eu, como naturopata, recomendo que as pessoas comam as frutas preferencialmente na época delas, primeiramente porque elas terão mais nutrientes do que uma época que foi numa cultura mais forçada, né? Os valores estarão mais baixos, enfim, são várias as vantagens. Então, comer fruta de época é importante. E o abacate tem um período até longo, né, de produção, então aconselho que as pessoas consumam. O abacate tem muitas propriedades, viu, Silvia? Desde vitaminas do complexo B, né? Como B9, né? É uma vitamina muito presente ali no abacate, ele tem fonte de ômega 3, ele é um alimento que dá muita saciedade, então se a pessoa comer o abacate, ela vai demorar para novamente ter fome. É uma planta muito bacana para a nossa saúde, né? Se quiser saber mais do abacate, lá no nosso canal do YouTube, né? Tanto o nosso YouTube, fanpage do Facebook e o Instagram, né, o mesmo endereço, Naturopata Ramon de Assis, segue a gente lá, e lá no canal do YouTube tem lá um videozinho, só colocar lá Ramon de Assis, abacate, vai aparecer o vídeo que fala tudo sobre o abacate e seus benefícios. Bacana. Ramon, estou recebendo aqui 2 mensagens perguntando agora há pouco sobre a questão da batata. Uma delas é do Felipe. Olá, Samuel, boa noite, gostaria da opinião do Ramon sobre a questão da batata Ianco. Conhecido como batata Ianco ou batata do diabético, se pode ajudar a baixar a glicose. Obrigado aí pela sua mensagem, Ramon de Assis vai te responder. É o que perguntou? Felipe. Felipe, um abraço, viu? Obrigado
pela participação e pergunta. A batata Yacon e tantas outras batatas, né, que estão no rol de alimentos adequados para quem quer ter um bom controle de diabetes, Felipe. É importante entender que não é que elas vão baixar a glicemia, mas é que esse tipo de alimento não faz com que suba a sua glicemia. Então, é uma boa estratégia, né? Quando se trata de uma diabetes mellitus, a diabetes tipo 2, quando existe uma resistência insulínica ali do pâncreas, né, significa que este órgão foi muito exigido e é um órgão que está com dificuldade da produção de insulina. Então, descansar esse órgão é uma boa estratégia e recuperar essa parte da sensibilidade insulínica deste órgão. Então, alguns alimentos são interessantes, como a canela, né? A canela pode promover isso. A beterraba crua, que apesar de outrora ser condenada para diabéticos por ser adocicada, por ser debaixo da terra, mas em quantidades devidas e crua, pode ajudar aí na recuperação do pâncreas, né? Entre outros alimentos também. Então, um bom tratamento, um bom acompanhamento pode fazer com que você se recupere bastante dessa condição, podendo ter uma vida praticamente normal. Mas não é que essa batata vai te curar, mas ela não vai te prejudicar no seu dia a dia, tendo alterações da glicemia. Na questão da prevenção da saúde, muita gente se preocupa com a questão do colesterol e eu estou recebendo aqui 2 perguntas e eu vou encaixá-las aqui para você. Perfeito. Pergunta se há a questão como fazer de maneira natural para baixar o colesterol ruim e ter ganho no colesterol bom e principalmente sobre os efeitos negativos na vida da pessoa do colesterol. Por exemplo, Samuel, pode causar um AVC? O Ramon de Assis vai tentar responder para a gente antes da gente chamar o próximo intervalo. Não identificou. Não identificou. Ah, tudo bem. Um abraço de toda forma, obrigado. Pergunta importantíssima. Primeiro entender que há décadas atrás, né, o colesterol era considerado, né, o colesterol elevado, o colesterol ruim elevado ou total elevado, era considerado um fator de risco, de altíssimo risco. Né? E hoje mudou um pouco essa perspectiva. Entender que o colesterol, quando está elevado, identificado no exame, ele indica primeiramente, né, ele é um bioindicador de que tem algo errado, de que tem algo em desequilíbrio. Então, o que nós precisamos de imediato não é combater o colesterol elevado. É claro que se ele estiver muito elevado, pode realmente favorecer aí a doenças cardiológicas, né? Aumentar a predisposição realmente a infartos e tudo mais. Mas se não tiver elevado demais, né, o primeiro passo a ser dado é encontrar a causa dessa alteração de colesterol, que muitas vezes está ligado a algum desequilíbrio hormonal. Né? A insulina, que é um hormônio em desequilíbrio, né, no nosso sangue, faz com que o colesterol suba. O hormônio T4 da tireoide, né? Quem está com um hipotireoidismo, com uma tireoidite de Hashimoto, por exemplo, alterações tireoidianas, também vai elevar o colesterol. Principalmente as mulheres no climatério ou menopausa, né? Eu brinco e pegue 10 mulheres nessa condição, 10 mulheres, 7 ou 8 estarão com colesterol elevado. E por que disso? Por causa de um desequilíbrio hormonal. Então, quando a naturopatia, que já tem esse costume de olhar a causa dos processos, vai olhar, opa, tem algum desequilíbrio. Quando a gente ajusta aquele ponto, né, equilibra ali o fator hormonal, imediatamente o colesterol já vai se ajustando e melhorando. Agora, quando isso ainda persiste, nós temos estratégias maravilhosas para um controle natural, sem aí, efeitos colaterais no controle do colesterol. Uma delas, por exemplo, é a maçã ou o vinagre de maçã, de preferência orgânico. Ajuda muito aí no controle dos colesteróis, né, dos triglicerídeos também. Existem outras ferramentas que a gente utiliza aí e que podem ter um efeito muito bom. Mas primeiro entender que é um bioindicador e precisa ser controlado. E a naturopatia tem muitas ferramentas maravilhosas para esse controle. Muito bem. O Túlio está me avisando aqui que eu vou ter que chamar o nosso segundo e breve intervalo, vai ser o nosso último intervalo. Daqui a pouco a gente vai continuar nesse bate-papo com o naturopata Ramon de Assis, falando sobre a questão da mudança de hábito. Estou recebendo aqui várias perguntas. Eu quero aqui aproveitar e mandar um grande abraço para o Oswaldo, lá do Bar e Restaurante do Oswaldo, lá na próxima igreja do São Judas, hein?
A gente sempre ressalta aqui a qualidade desse restaurante. Daqui a pouquinho a gente volta fazendo a sua pergunta, viu, Oswaldo? E você pode continuar também participando conosco. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Muito bem, deixa eu dizer para você sobre a ACOM. Agora há pouco rodou aí um VT da ACOM, que é a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, contra o câncer pela vida. Para você que deseja saber mais informações, como é o trabalho da ACOM, vale a pena ligar 3512-1500. A ACOM está com a nova identidade visual. Entre também no Instagram, @acom.mg, 3512-1500. Entrevistas que você pode acompanhar aqui no programa Mostra Grátis da Saúde, pelo nosso canal no YouTube, de pessoas que nos ajudam aqui a fazer o programa. Nós tivemos recentemente uma entrevista pontual com a médica Mauritânia, dermatologista, e que falou sobre a questão dos cuidados com a pele, principalmente ainda nessa saída agora do verão, nessa mudança agora de estação. O médico Cláudio Roberto Almada, ele que é médico cooperado da Unimed Divinópolis, falou sobre os benefícios da questão da cirurgia bariátrica e os cuidados que esse paciente deve ter, principalmente antes da decisão. E tivemos também uma presença do Dr. Gerson Menezes, ele também que é médico dermatologista e que breve vai estar conosco. Eu quero aqui aproveitar e mandar um grande abraço, recebi aqui uma mensagem agora há pouco do Oswaldo, lá do Bar e Restaurante do Oswaldo, aqui em Divinópolis. Oswaldo com a sua esposa, com a Sabrina, com os seus filhos, sempre trabalhando junto para servir toda a família. Ele que está ali naquela ali, bem próximo à igreja de São Judas e sempre mandando aqui uma mensagem aqui para o programa. Oswaldo, grande abraço para você, parabéns aí pelo Bar e Restaurante do Oswaldo. E eu vou voltar com o Ramon de Assis, fazendo aqui uma pergunta dele. Olá, Samuel, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta ao Ramon. Como fazer para aumentar a vitamina B12, principalmente após a cirurgia bariátrica? Um abraço, Oswaldo. Ramon responde para a gente. Oswaldo, um abraço, viu? Obrigado pela participação, pela pergunta. Então, quando você perguntou da B12, eu já estava preparando uma resposta, mas quando você falou da bariátrica, né? Merece sempre um acompanhamento, né? Todo mundo que faz a cirurgia bariátrica, né? Precisa aí de um bom acompanhamento. Normalmente, o médico que a pessoa já faz esse acompanhamento, que foi até a cirurgia, vai indicar. E muitas vezes a pessoa pode ter que fazer ali uma suplementação, né, injetável, por exemplo, né, vai depender de organismo para organismo. Mas quando é um acompanhamento normal, né, a gente sempre tem algumas sugestões. Primeiro que as fontes mais que nos fornecem aí
quantidade satisfatória de B12 são da carne bovina, né? Então, quem ingere carne bovina com frequência pode ter ali níveis melhores de vitamina B12. É a forma mais natural e mais disponível de B12. Mas quando não é assim que a gente precisa suplementar, nós, naturopatas, preferimos aí suplementar na forma de metilcobalamina, que é a forma mais orgânica aí da B12, viu, Oswaldo? É o que a gente faz aí quando precisamos estar suplementando um paciente. Olá, Samuel, boa noite, parabéns pelo programa. Meu nome é Lucas, moro aqui no bairro Porto Velho. Sobre o jejum intermitente, com o objetivo de descanso do intestino, também vale para quem é magro? Obrigado aí ao Lucas. Ramon de Assis responde sobre essa questão do jejum intermitente. Um tempo atrás foi uma moda danada, né, sobre essa questão. Sim. E gera muita controvérsia, né? Eu escuto muita Sim. opinião pró e contra. Qual que é a sua opinião? Então, primeiramente, um abraço aí para o Lucas, para todo mundo do Porto Velho, um bairro querido. Cada caso é um caso, né? Eu acho que ninguém deve, né? Ninguém que não seja da área da saúde, que não seja um profissional desta área, não deve se submeter aí a qualquer experiência, qualquer estratégia, né? Que não seja bem acompanhado, né? Então, nós temos que investigar, né? Eu sou a favor de alguns casos de jejuns, né? Alguns jejuns intermitentes, por exemplo, dependendo de alguns organismos. É claro que existem estudos que mostram isso, né? Que quando o organismo não está, eu não estou falando agora só do jejum, eu estou falando de sobrecarga. Quando uma pessoa vai dormir e ingeriu alguma coisa, né? Que o organismo vai ter que fazer a digestão durante a noite, isso definitivamente não é saudável. Então, entender essa condição. Então, quando a pessoa vai dormir com o aparelho digestório esvaziado, né, sem ter nada para digerir, o organismo vai ter várias ações importantes ali no reparo da mucosa gastrointestinal, inclusive aí no sentido do reparo mesmo, da limpeza, da apoptose, né, onde vai ali matar células fracas, células doentes, células cancerígenas, por exemplo. Então, é uma estratégia muito interessante de nós não dormirmos com a famosa barriga cheia. Isso é muito importante, viu, Lucas? Entender que esse reparo pode acontecer, mas deve ser feito de maneira acompanhada, porque tem casos que podem se submeter a um esvaziamento, mas bem controlado. Outros casos pode estender um pouco mais, então tem que ser acompanhado, mas eu sou favorável sim da ideia desse jejum. E essa questão de não comer muito próximo ao deitar é muito importante. Eu tenho procurado fazer esse hábito, mas nem sempre dá, não é todo dia. Sim. Qual que seria o recomendado de tempo que a gente deve dar esse espaçamento? Lembrando que essa quantidade também de alimentação à noite, ela não pode ser volumosa também. Ah, verdade. Eu tenho aconselhado, né, que a última refeição volumosa seja ainda de dia, para que a pessoa faça ali um complemento ou outro, se necessário, mais tarde. Mas aí seria um complemento leve ali da alimentação. Então, é entender isso. E realmente dormir ali com a barriga cheia, após ter jantado, é o costume, eu sei, de muitas pessoas que eu atendo em consultório, né? Hoje mesmo, conversava com um paciente que vai jantar ali pelas 9 da noite, 10 horas está indo dormir. E a janta não é qualquer jantinha. Então, quer dizer, isso é perigoso, isso pode trazer vários transtornos, uma sobrecarga cardíaca da pessoa, dá um pico glicêmico. Muitas pessoas podem desenvolver a diabetes tipo 2 em função disso. Então, se você não está fazendo um acompanhamento, reduza isso, passa para mais cedo essa refeição, ou consulte o profissional que te acompanha, que ele vai te aconselhar direitinho como deve ser feita essa questão. E lembrando que tem uma outra questão, você já até falou em outros programas também, que é sobre um tema que pode ajudar também na questão da perda de peso também, porque se você come menos à noite, imagino, você já falou sobre isso, isso também ajuda na perda de peso. Com certeza, né?
comer. Por que é que a gente come? A gente come para ter energia para fazer atividades. E qual é a atividade que a gente vai fazer durante a noite? A gente não gasta praticamente energia nenhuma nesse processo. Então, como eu disse, né, o organismo pode ocupar-se de fazer outras tarefas, né, de reparos nesse período da noite. Então, o ideal é que a gente coma de maneira mais volumosa de dia e evite aí não só comer muito, mas comer, por exemplo, carboidratos simples, né, açúcares e carboidratos simples à noite. O ideal aí é uma refeição mais leve que não seja carboidrato à noite. Ramon, duas perguntas aqui. A primeira não foi identificada, pede para você falar sobre a questão da labirintite, se tem alguma interferência na questão da má alimentação. E o Marcos aqui do Nossa Senhora das Graças. Olá, Samuel, boa noite. Pergunte ao doutor Ramon, o que eu posso usar para zumbidos no ouvido? Sofro demais com isso, é terrível. Um abraço a vocês, gosto muito do programa. Um abraço, Marcos, do bairro Nossa Senhora das Graças. Um abraço, Marcos, do bairro Nossa Senhora das Graças, né? Meus pais, que devem estar nos assistindo aí, moram ali pertinho, ali no bairro Santa Teresa. Vou responder primeiro a outra pergunta, mas linkar aí a pergunta do Marcos, né? Que também fala aí do zumbido no ouvido, que é um dos sintomas que a labirintite pode ter, né? Obrigado a você também que fez a pergunta e não se identificou. Primeiro entender que todo sufixo it, né? Gastrite, labirintite, sinusite, todas as outras ites, né, são processos inflamatórios. Então, e o que, em geral, as inflamações crônicas, ou seja, aquelas que se estendem ou aquelas que se repetem, esse tipo de inflamação normalmente é gatilhado mais pelos hábitos da pessoa. Já que o programa hoje está falando de mudança de hábito, vamos entender isso direitinho. Então, se a pessoa é mais sedentária, não faz atividade física e ingere alimentos mais pró-inflamatórios do que os anti-inflamatórios, ela vai aumentar a chance de desenvolver qualquer inflamação no corpo e vai depender da predisposição de cada um. Então, a labirintite pode ser uma das predisposições gatilhadas por um organismo mais inflamado. Mas, claro, outras razões podem ocasionar a labirintite. Dentre elas, distúrbios emocionais, né? A pessoa que passou por um momento difícil, né? Um susto, um grande susto, uma perda, um choque, perda de emprego, qualquer coisa, um término de relacionamento, pode desencadear rapidamente uma labirintite, né? E aí é um fator emocional que causou. Mas não diferentemente, pela mesma razão. Às vezes, aquele choque traumático faz com que o organismo produza mais toxinas e gerando processos inflamatórios. Então, esse é um fator que pode predispor à labirintite. A naturopatia tem diversas ferramentas ideais, adequadas para tratar a labirintite de modo crônico ou de modo agudo, né? Então, a gente tem aí muitas ferramentas, muitas plantas medicinais que tratam isso, ou mesmo alimentos que a gente propõe, viu? Até chás podem ajudar muito nesse processo. A Miriam pediu... Pode completar, perdão. Só para completar a outra do Marcos, né, sobre o zumbido. Isso. O zumbido no ouvido já pode ser o sinal de uma inflamação subclínica. Então, Marcos, entender que o zumbido pode ser um processo inflamatório não detectado em exames, né? A inflamação subclínica tem essa característica. Então, o que a gente sugere é a mesma coisa, a mudança de hábitos alimentares ou mesmo um acompanhamento, que às vezes uma indicação qualquer natural pode resolver esse problema. Muito bem, agora há pouco a Miriam pediu aqui, Samuel, boa noite, contato do Ramon, a gente já falou aqui no começo, é bom reforçar, Rua Rio de Janeiro, que no prédio está vivo, 426, na sala 1107. Isso. Não são todos os dias, né? Claro que isso também verdade. deve ser feito o agendamento pelo 991370003, com a Rosângela, inclusive, que está aqui, né, nos acompanhando aqui. É verdade. Olha, Ramon, no final do programa começa a chegar muita pergunta, tem perguntas sobre o herpes ósseo, a gente vai deixar para a próxima entrevista do Ramon, que vai ser em novembro. Nós temos pergunta aqui sobre gordura do fígado. Eu vou anotar todas essas perguntas aqui. Já estou mandando para o meu WhatsApp também aqui para a gente fazer na próxima semana. Ô, Ramon, a gente já está caminhando para o final do programa. O grupo do WhatsApp, como é que está? Está crescendo? Está sendo produtivo? O 991370003? Bem lembrado, né? Recentemente nós gravamos até um vídeo para destinar aí a esse grupo, né? Um grupo que a gente tem muito carinho,
convido a todos que estão nos assistindo, não só para nos seguir nas nossas mídias, né? Instagram, fanpage Facebook, canal do YouTube, como Naturopata Ramon de Assis. Lá a gente dá muitas dicas de saúde natural e, claro, né, orientamos aí as pessoas para como ter uma vida mais saudável. E esse grupo de WhatsApp é o Viva Melhor. Esse grupo é um grupo fechado, só os colaboradores, administradores e que postam dicas de saúde natural de diversas áreas. Nós temos nesse grupo nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, naturopata, homeopata, pessoas que estão ali colaborando com dicas de saúde, receitas, né? Tem gente que pergunta aí receita sem lactose, receitas sem glúten, receitas saudáveis para o dia a dia. Tudo a gente coloca nesse grupo. Então, quer participar do grupo? É só solicitar por esse número de telefone, o 991 37 0003, que já dizia o Samuel, e pedir, olha, me coloca no grupo, a gente vai colocar você, é um grupo de utilidade pública. Ramon, muito obrigado pela sua presença. Obrigado também. No outubro, a gente não vai ter aqui na primeira semana, devido à questão que vai ser uma semana pré-eleição, e muito provavelmente a TV Candidez vai fazer a utilização dessa semana aí, na terça-feira, dia 1º, no dia 2, quarta-feira, para a apresentação aí dos debates. Eu quero aqui agradecer aqui a sua presença mais uma vez. Em novembro a gente conta com você e eu vou anotar aqui essas perguntas. Perfeitamente. A gente vai anunciar aqui, a gente vai gravar, vai colocar a chamada do Ramon com bastante antecedência, viu, Ramon? Sim, no sim. final de outubro aí, a sua chamada. Perfeitamente. Anunciando a sua presença aqui conosco e já, evidentemente, com essas perguntas que não foram feitas. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado também, obrigado a todos. Bom, antes de encerrar o programa, o Túlio vai colocar para a gente daqui a pouco uma gravação aqui na Fechada, Túlio. Lembrando para você que é uma dica importantíssima de uma gravação que fizemos com o alfaiate Davidson de Almeida. Agora há pouco a gente falou da alfaiataria Moda Clássica. Estivemos com ele e o Túlio coloca para a gente. Para você, uma boa noite, até a próxima. E na nossa dica de hoje eu vou conversar com o alfaiate Davidson de Almeida, da alfaiataria Moda Clássica, que fica aqui no prédio do Olavo, no 6º andar. São 25 anos de experiência. Davidson, programa Almoça Grátis, TV Candidez, muito boa noite. Mudou muita coisa na alfaiataria desde o início, quando você começou, até os dias de hoje? Boa noite, Samuel. Boa noite a todos, né, telespectadores da TV Candidez. Então, a alfaiataria hoje mudou sim, né, mudou muito, né, não é mais aquela alfaiataria lá de antigamente. Mudou em quê? Mudou em acabamento, em matéria-prima, né, em corte. Entendeu? Claro que a gente ainda traz, né, toda aquela alfaiataria antiga, mas modernizada, né, que é do homem de hoje, correto? Bom, e muita gente se preocupa apenas com o visual, com o externo da roupa, do terno, como nós estamos falando, mas a questão do acabamento, do arremate final interno, ele é importante e por quê? Ele é importante e muito importante, por quê? Porque é o acabamento que diz, né, que dita, né, a qualidade da peça, né? Não adianta nada a gente estar com uma peça que por fora ela aparentemente está bonita, mas quando você vê por dentro não está bem acabada, está com matéria-prima ruim, com modo de executar o trabalho ruim. Então isso vai acarretar em várias coisas. A roupa vai durar menos, né? A beleza dela vai durar pouco e é isso. Bom, e a questão que muita gente se depara é com a falta de atualização dos próprios ternos. Tem muita gente no seu guarda-roupa com terno de 10, 12, 15 anos ou até mais. Esses ternos, eles podem passar por um ajuste para deixar mais atualizado? E como é que é feito esse processo? Isso, você tocou num ponto agora que eu acho interessantíssimo, né, na alfaiataria moderna de hoje, que eu digo, porque hoje a gente tem esse trabalho sim aqui na alfaiataria, que é pegando aquele terno desatualizado de 10, 15 anos atrás e está atualizando ele. Qual que é o interessante disso? É que você está com um terno desatualizado, mas porém com uma matéria-prima de primeira, né? Que é aquela mais antiga, né? Que a matéria-prima era muito bacana, era muito boa. Então a gente consegue estar pegando aquela peça e estar atualizando para o que se usa hoje, entendeu? Que é até mais viável do que você colocar ela de lado e ir lá e comprar um outro terno novo. Davidson, obrigado por essa dica aqui importantíssima dentro do programa Almoça Grátis da Saúde da TV Candidez. A gente vai voltar com você trazendo outras informações importantes. Boa noite, obrigado. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos. Eu que agradeço, tá?
programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.